Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Amém. Em Romanos capítulo 12. Amém? E o versículo 6 e 7 e 8. 6, 7 e 8. Aos Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Então, o assunto, o tema da nossa mensagem nessa noite é um tema assim, um tanto quanto, vamos dizer assim, é um tema, vamos dizer assim, um tema um tanto quanto sensível. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar sobre oferta. Vamos falar sobre oferta nessa noite. Sobre ofertar. Em outras palavras, vamos falar sobre dinheiro. Entendeu? Vamos falar sobre dinheiro. Você sabe o que é dinheiro, né? Todo mundo aqui sabe. Nós lidamos com dinheiro o tempo todo. Onde quer que você for nessa face dessa terra, o dinheiro está lá. E falando em dinheiro, antes de falar de dinheiro, primeira coisa, de oferta, né? Isso tem gerado muitos problemas na humanidade. Principalmente no meio do chamado cristão. Quando o assunto envolve essa questão, aí nós ficamos um tanto quanto apreensivos. Mas para nós começarmos, antes da queda do homem, antes do homem cair em desobediência a Deus, lá no Jardim do Éden, só tinha a árvore da vida, tinha as árvores agradáveis à vista, a árvore frutífera, mas não tinha pé de dinheiro. Não tinha pé de dinheiro. Deus não criou dinheiro. Deus não é o inventor do dinheiro. Amém? Deus não inventou dinheiro. Então o que inventou? O dinheiro tem origem em quem? Certo? Então depois que o homem então desobedece a Deus e o pecado entra nele, o que acontece? Essa questão de valores, de dinheiro, se tornou uma coisa muito complicada para o homem. Ou seja, trouxe uma complexidade muito grande na mente humana, por causa da natureza caída do homem, por causa do pecado que está dentro do homem. Então essa questão chamada dinheiro, então, se tornou um negócio complicado e complexo, a ponto do apóstolo falar assim: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. De males. O amor do dinheiro. Não é o amor ao dinheiro, é o amor do dinheiro. Significa que o dinheiro em si mesmo, ele te atrai. O amor do dinheiro te domina, te conquista, te subjuga e faz de você o seu escravo. Então, alguém lê assim, né? O amor ao dinheiro não é o amor do dinheiro. Então, o dinheiro, então, como eu estava falando, Deus não criou o dinheiro. Então, quem que criou? Vamos dizer, o príncipe desse mundo, Satanás, inventou o dinheiro. Depois que caiu, ele perdeu Deus como seu suprimento de vida. Ele perdeu Deus como a sua segurança. Ele perdeu Deus como a sua alegria. Então, para sistematizar o homem e ocupá-lo e manipulá-lo, então o príncipe desse mundo criou o real, o dólar e não sei o que mais. Cada lugar, cada país tem um nome diferente.
Então o homem vive, depois que o dinheiro então é inventado e criado, e se tornou um sistema manipulador. O dinheiro foi criado para manipular o homem, para subjugá-lo, para afastá-lo de Deus. Como a sua alegria, como a sua segurança. O homem perdeu Deus como isso, então ele precisa agora de si, por ele mesmo, ele precisou de criar isso para poder resolver seus problemas. Então, começa por aí. Então o homem se torna um escravo. E a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus, desde o Gênesis até Apocalipse, ela toca nessa questão. Ela fala sobre a questão do dinheiro. O próprio Senhor Jesus usou o dinheiro para falar da parábola dos talentos. Talento é o que? Era uma forma, era uma moeda. O Senhor falou para, né? Os fariseus, os saduceus chegaram para os discípulos do Senhor e falou: o mestre paga imposto? Aí Pedro tomou a liderança e falou: ele paga. Ele paga imposto, sim. Na época tinha até imposto no templo, né? Ele paga, mas o Senhor esperou chegar em casa. Ao que Pedro chegou em casa, o Senhor falou: Pedro, vamos conversar aqui. Você falou que eu pago imposto. Aí o Senhor falou: Pedro, você falou isso, agora você vai pescar. E o primeiro peixe que você pegar, o meu imposto e o seu vai estar lá dentro da boca desse peixe. Ele foi lá, ficou lá pescando. Não sei quanto tempo ele ficou lá pescando. Até que veio o peixe para trazer o imposto, né? Já que você falou que eu pago, então agora você vai pescar e eu vou resolver esse problema que você criou. Mas quando chegou em casa, o Senhor falou: Pedro, é o seguinte, eu sou o mestre e o Senhor. Eu pago imposto, mas você vai lá agora e pesca lá, que você paga o meu e o seu. Aí os fariseus, uma outra feita, falou assim, o Senhor falou para eles assim: o mestre paga imposto? Aí o Senhor pegou uma moeda e falou assim: me dá uma moeda aí. Nessa moeda está o retrato de quem? Ele falou: de César. Eu disse: então você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O dinheiro era de quem? Por que carregava a imagem de César? Porque o dinheiro era de César. Então, tinha que pagar um imposto porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é seu, o dinheiro não é seu. É de César. É do governo humano. Tá. Então, mas e nós, irmão, como cristão? Como nós devemos lidar com essa questão de valores, de dinheiro? Nós precisamos do dinheiro para viver. Nós estamos dentro de um sistema que nós precisamos trabalhar, estudar. É ou não é? Você trabalha, estuda, para quê? Para ganhar o dinheiro, não é isso? Você é obrigado a trabalhar. Você é obrigado a estudar. Qual que é o foco? Ganhar dinheiro para quê? Para você sobreviver. Verdade. Envolve a sua sobrevivência. É uma questão de vida ou morte. Ou você ganha o dinheiro, trabalha e ganha o dinheiro, ou você vai. E nessa aí, então, o que acontece? O homem, então, mergulha de cabeça. E o dinheiro, então, se torna o centro. Esse é o problema. O dinheiro, então, se torna o centro da nossa vida, porque envolve a minha sobrevivência. Aí daí o risco que nós passamos, então, a ver o dinheiro de uma forma como um Deus. E ele entra no nosso coração e começa, então, a manipular a nossa vida. Então, vamos lá. Aqui, em Romanos capítulo 12, Paulo está falando das funções do corpo de Cristo. O corpo de Cristo todos têm dom. Esse ministério, versículo 6, dediquemos ao ministério, o que ensina, o que esmera fazê-lo, ao que exorta com dedicação, o que contribui com liberalidade. Ele está falando do que contribui. Contribui com o quê? Então Paulo está falando que existe dentro do corpo de Cristo aqueles que contribuem. E quando o assunto é contribuir, ele fala o que? Tem que ser de que forma? Com liberalidade. Ou seja, se tem uma coisa a qual nós temos que ser liberal, é nessa questão de valores. O que contribui com liberalidade. Ele falou de dom, né, irmão? Quando chegou nesse ponto, ele falou com liberalidade. Eu vou entrar mais fundo. É um ministério. Contribuir é algo que está como uma das funções do corpo de Cristo. É contribuir com liberalidade. Nós não podemos ser liberais com mais nada em relação ao pecado e ao mundo. Não existe você ser liberal.
Eu vi uma pessoa, sou liberal. Mas quando o assunto é contribuir, aí nós damos um passo atrás, não é? Aí a gente já para pensar. E quanto mais você pensa, menos liberal você se torna. Não é? Vamos falar assim, agora vamos contribuir. Aí você vai pensar, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2, 4 mais 5, não sei o que é. Eu fiquei sabendo que fulano é ladrão. E por aí vai. E tem muita gente aí fazendo coisa que não deve, né, irmão? Então isso é um ministério. Aí, irmão, a Bíblia, para nos livrar dessa cilada, por que Deus nos pede para contribuir com liberalidade? É para que nós sejamos libertos do poder do dinheiro. Porque Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o possuidor dos céus e da terra. O que Ele vai fazer com o dinheiro? Então, quando o Senhor nos pede para ofertar ou para contribuir com liberalidade, na verdade, Ele quer olhar o seu coração. Aonde que está o seu coração? Por isso que Ele fala, Ele vai e mexe. Por que Ele nos pede para ver onde está seu coração? É para que você seja liberto do poder das riquezas materiais. É para isso que Deus fala. Claro que a obra de Deus tem uma necessidade também. Então, nós devemos contribuir. Mas falando em contribuição, e o dar com liberalidade, nós vamos tocar num ponto, aí os pessoal fala assim, quanto que Deus quer então? Então a Bíblia fala do chamado e famoso, o tal dos 10%. Nós vamos caminhar aqui. 10%. Mas onde começou na Bíblia essa questão que tem que dar o dízimo? Mas aonde que começou? Como começou essa história de dízimo? Quem foi o primeiro a dar dízimo na Bíblia? Quem que inventou isso? Porque não tem um mandamento assim no Antigo Testamento, antes da lei, não tinha um mandamento, você tem que dar 10%. Mas então vamos ver então com quem começou essa questão aí. E isso se tornou um princípio governante para toda a Bíblia. Tudo que é mencionado pela primeira vez na Bíblia se torna um princípio que governa. Princípio governante. Então vamos ver com quem começou. Vamos lá então em Gênesis 14. Livro do Gênesis 14. Gênesis 14 e o versículo... Vamos lá, versículo 18. Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O Deus Altíssimo possui os céus e a terra. Presta atenção na ordem. Esse Melquisedeque que saiu ao encontro de Abraão. Aí qual o contexto que saiu ao encontro de Abraão? Depois que Abraão, com 300 homens, venceu os 4 reis. Depois que ele vinha voltando, ele diz aqui, ó, abençoou ele Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem entregou os adversários? Foi o Deus Altíssimo. Então ele falou, Abraão, você é bendito, você é benquisto. Mas quem entregou, e bendito seja o Deus Altíssimo, possuidor do céu. Mas quem entregou os 4 reis, as 4 nações, que venceram os 5 reis na tua mão, foi o Deus Altíssimo. Não foi você com a sua força. Não foi a sua capacidade humana, a sua inteligência, não foi a sua estratégia, foi o Deus Altíssimo que fez tudo aquilo ali. E nessa época, Abraão era riquíssimo. Diz que Abraão era rico. E diz assim, aí ele falou assim, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo.
e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Melquisedeque chegou e falou assim: Abraão, eu dei a vitória para você aí, tá ok? Você venceu os 4 reis com 300 homens, e esses 4 reis tinham vencido 5 nações, e Abraão com 300. Aí Melquisedeque, agora você tem que me dar o dízimo, porque eu dei a vitória, agora você tem que... Melquisedeque não falou nada de dízimo, mas Abraão fez o quê? Abraão lhe deu o dízimo. O que quer dizer com isso, irmão? Que Abraão, ele simplesmente reconheceu que tudo que ele havia possuído, toda a vitória que ele tinha obtido, vinha do Altíssimo. Aí, a forma dele agradecer por tamanha vitória, a forma que ele arrumou para exteriorizar, ou seja, para colocar para fora o seu sentimento de agradecimento, de exteriorizar a graça, em reconhecimento ao que o Deus Altíssimo fez por ele, ele falou assim: eu vou dar de tudo isso aqui, eu vou dar os 10%. Então foi algo que nasceu de dentro do coração. Foi a forma que ele encontrou para agradecer a Deus por tudo o que o Senhor havia feito na vida dele. Os irmãos estão entendendo? É maravilhoso quando você reconhece que você tem sido abençoado, guardado. Você tem vencido mais de que 4 reis, é ou não é? Quem tem te dado força para lutar, para sair da sua casa? Saúde e tudo. E qual é a melhor forma de você cooperar com Deus em sua obra? Claro, o Senhor nos dá 100, né, irmão? E a gente dá para ele 10. Nem Jacó, né? Jacó seguiu essa linha, né? E Deus abençoou ele mesmo. Senhor, se o Senhor for comigo, me dá pão, me dá comida, me guardar de todo perigo, me guardar disso, guardar daquilo outro, certamente eu te dou os 10%. Ou seja, o Senhor vai me dar 100 e eu te dou 10. Um negoção, né, irmão? É ou não é, irmã? Não é um bom negócio? Você ganha 100 e tira 10. O Senhor não brigou com ele, não achou ruim com ele. O Senhor realmente abençoou ele. E ele foi fiel. Tá, então o dízimo, a primeira menção de dízimo está aqui, ó. Então, Melquisedeque saiu, né? Lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. É outra menção de dízimo agora no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 7. E o versículo 2 fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. Ele voltava das matanças dos reis e o abençoou. Lá em Gênesis, que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão com pão e vinho. Correto? O que nós temos no primeiro dia da semana na vida da igreja? Pão e vinho. O Senhor sai ao nosso encontro como Melquisedeque maior, como sumo sacerdote. Ele sai ao nosso encontro com o quê? Com a mão vazia? Não. Ele saiu ao encontro de Abraão com o quê? Com pão e vinho. Para suprir Abraão, para sustentá-lo. Aqui diz então que ele saiu ao encontro de Abraão quando Abraão voltava da matança dos reis, né, irmão? Todo dia nós temos que matar um leão nessa vida. E o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta esse, né, rei de justiça, depois rei de Salém, que é rei de paz, ou seja, rei de paz. Ele está falando aqui que esse camarada aqui, o Melquisedeque, era um tipo de Cristo. Aí o versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão fez o quê? Fala para mim aí. O que Abraão fez? Abraão pagou o dízimo, tirando do melhores despojos. Abraão pagou.
que ele reconheceu, a questão não é se você paga ou não. A questão é, você reconhece que Deus realmente tem abençoado sua vida ou não? A questão está aí, irmão. E se você reconhece, qual é a melhor forma? Estou falando de questões materiais, não estou falando de questão espiritual. Estou falando de questões materiais. Você reconhece que o que você tem foi Deus que te deu? Então você não vai ter problema com isso aqui. Abraão reconheceu e depois que ele fez, ele pagou o dízimo. Ele não devolveu, ele pagou. Porque ele reconhecia que o que chegava na mão dele, tudo que ele tinha e possuía, vinha de uma única fonte. Não vinha do mundo, vinha de Deus. A gente acha que vem, né, é o seu esforço, é isso, aquilo outro. Então Abraão foi, pagou o dízimo. E você e eu, será que nós reconhecemos? Será que você realmente reconhece que Deus é o possuidor dos céus e da terra e que tudo que você tem, tudo que chegou a você, veio dele? Ou você acha que foi o seu próprio esforço, a sua capacidade humana, intelectual? Eu tenho tudo isso aqui porque eu sou forte, eu sou bom. Mas se você reconhece, então, irmão, nós não vamos ter problema com isso. O que mais? Entretanto, versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão. Esse Melquisedeque aqui é um tipo de Cristo. Se você pagar, Deus vai receber. E se for de coração e reconhecendo, Abraão pagou e Deus recebeu. Deus recebeu. Agora o que Deus vai fazer com isso? Ele vai investir aonde? Na sua obra. Deus vai investir na sua obra. Nós estamos aqui agora sentados nesse local de reunião. Maravilhoso, é ou não é? Vai você ver. Mas quem construiu esse local de reunião aqui? Foi porque alguém deu dízimo. Isso aqui não saiu assim do... Né, irmão? Opa! Deus precisou de usar alguém aí. Ele precisou de abençoar alguém que fosse fiel. Eu vou abençoar o nosso irmão aqui. Né? Abençoar o Júlio. Vou confiar no Júlio e vou colocar uma quantia na mão dele. Depois eu vou pedir o que eu coloquei na mão dele, eu vou pedir para ele investir na minha obra. Senão nós não estaríamos sentados agora. Não teria nem luz aqui para iluminar esse negócio aqui. Porque o que paga a luz, a energia, a água, tudo é dízimo. É ou não é? Se você for lá no banheiro, o banheiro está limpo, a água está gelada ali. O local está brilhando, olha você vê, você não vê nenhum cisco, porque alguém limpou isso aqui. Então, irmão, Abraão pagou e Deus recebeu. Agora o que Deus faz humanamente? Nós estamos na terra, aí o Senhor usa isso para cuidar do seu povo, humanamente falando, para te dar o conforto que você está tendo aqui agora. É para cuidar do seu povo. Deus quer cuidar do seu povo, não só espiritualmente, mas também humanamente falando. Depois que nós fomos arrebatados e a igreja for tirada, Deus não tem mais nada disso não. Isso é só enquanto nós estamos aqui. Amém? Ou não amém? Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então o dízimo não é da lei. A lei foi dada 430 anos depois. Porque o pessoal fala, o dízimo é a lei. Nós estamos na era da graça. Então o dízimo, eu sou contra o dízimo. Eu sou contra. Porque o dízimo foi dado. Não, irmão. O dízimo veio antes da lei. Começou com Abraão. Começou com a era das promessas. Primeiro é as promessas, depois a lei, depois a graça. Aquele que tinha a lei, não, aquele que tinha as promessas. Então dízimo é graça, dízimo é reconhecimento, que o possuidor dos céus e da terra tem cuidado de mim, então eu quero agradecê-lo. A Bíblia é muito clara, Abraão pagou, Deus recebeu, e Deus usava os dízimos para quê? Em Israel, para cuidar de pessoas, do seu povo, principalmente para aqueles que serviam a Deus com todo o seu tempo e todo o seu coração e investiam na obra daqueles que
que estava ali. Nós vamos ver isso aí. Então Deus o abençoou. Ali, versículo 8, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem testifica que vive. Aqui diz que quem recebeu dízimo são os mortais, mas ali aonde? Em Melquisedeque. Ali, aquele de quem se testifica que vive. Vamos lá agora para Malaquias. Então, antes disso aí, irmão, vamos ler Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ali em Mateus 23, 23, o Senhor toca em seu ministério terreno, ele toca nessa questão de dízimo. 23, 23. Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Ponto, vírgula. Deveis, vírgula, porém, vírgula, fazer essas coisas. O Senhor falou assim, não tem que fazer isso. Deve fazer essas coisas sim. Que tem gente que fala assim, o Senhor Jesus aboliu. No Novo Testamento o Senhor aboliu. Aqui o Senhor está falando que deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Deveis fazer essas coisas. Que coisa é essa? Dar o dízimo. Mas não podemos desprezar aquelas quais? O amor, a fé e a justiça. Porque eles faziam, davam o dízimo de tudo, mas eles faziam isso tudo aonde? Na esfera natural. Sem amor, sem fé. Fazia de uma forma judicial. Não era um exteriorizar. Aí o Senhor falou, não, vocês deveis fazer essas coisas. Ele não falou assim, agora para de fazer isso aí. Vocês têm que parar de ficar dando dízimo de hortelã, tudo que vocês são um fariseu hipócrita. O Senhor não falou isso para eles. O Senhor falou, olha, vocês deveis praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. O Senhor queria os dois. O dízimo desse tinha que estar carregado de quê? De fé, de misericórdia, de justiça, misericórdia e fé. Porém, deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então o Senhor Jesus aqui não falou para parar. Ele falou que eles deveriam continuar. Mas aí o nosso coração, enganoso, perverso, de incredulidade, cria um monte de problema com isso aqui. Porque o nosso coração está apegado. Em falar essas questões nós ficamos, um tanto quanto constrangidos. Vamos ler então agora, nós vamos lá para o... Aí sim, agora nós vamos voltar lá no dízimo de novo, lá em Malaquias 3,10, que é o versículo, esse aqui todo mundo aí, o sistema religioso, usa muito esse versículo para poder colocar medo, tipo, eu não oferto é porque minha oferta, meu dízimo é uma oferta em forma de gratidão, de alegria, porque eu reconheço, não. É porque eu estou com medo do devorador, estou com medo do estragador, estou com medo do migrador e tudo. Abraão não estava com medo de nada disso. Ele estava feliz, ele reconhecia. Esse é o nosso problema, irmão. Nós não reconhecemos que é o Senhor que possuidor dos céus e da terra. Ele é o dono dos céus e da terra, e tudo que você tem veio da terra ou do céu. Se ele resolver secar a terra, acabou. Se ele resolver fechar o céu, acabou. Não vai ter mais nada, você morre. Então tudo vem dele. E ele espera que nós, cristãos, irmãos e irmãs, tenhamos esse coração de agradecê-lo. E a melhor forma de agradecê-lo é dando aquilo que nós mais amamos e gostamos, não é, irmão? Aquilo que mexe muito com o nosso coração, que mexe com as nossas emoções. A melhor forma é você entregar parte daquilo que você mais... Beleza, então, vamos lá para o tal do Malaquias 3,10,
Porque o Senhor, versículo 6, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia que vossos pais vos desviaram do meu estatuto e tal. Versículo 7. Malaquias 3, versículo 7. A parte B do versículo fala assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Você dá um passo para mim, eu vou dar um passo para você. Quando o assunto, irmão, é ofertar riquezas materiais, você dá um passo. Você precisa reconhecer diante de Deus que Deus te abençoou. Você precisa dar um passo para Ele. Se você der um passo para Ele, Ele dá um passo para você. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Tornar o quê? O coração. Se o coração não volta para Deus, então não adianta Deus falar nada disso aqui para você. Se seu coração não voltar, então a questão está relacionada com o quê? Com o coração. Tornai-vos é tornar o quê? O coração. Nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções compõem o nosso coração, o qual nós devemos voltar. Primeiro você volta o seu coração. Para vós outros, diz o Senhor. Aí alguém fala assim: e que havemos de tornar? Aí o Senhor falou assim: roubará o homem a Deus? Abraão pagou. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Você achou que era só o dízimo? Dízimo e oferta. Eu vou falar sobre oferta, que não é igual dízimo. Dízimo é dízimo. Oferta é oferta, irmão. Aí, ó, dízimo e nas ofertas. O dízimo é algo que nós temos que ter compromisso. E oferta, sei que surge uma necessidade extra e que vai precisar, às vezes, de levantar um valor. Por exemplo, os irmãos estão fazendo uma reforma aqui. E às vezes o dízimo dos irmãos, alguns aí, não parou de dar o dízimo, porque ele acha que dízimo é lei, e vai criar uma desculpa para não dar o dízimo. Certo? Então ele vai e para. Aí nós estamos aqui trabalhando, surge uma necessidade, dízimo um cobre. Aí os meus irmãos, vamos fazer um desafio, vamos levantar uma oferta extra, além do dízimo, para nós cobrir, para nós terminarmos esse negócio aqui. Então a nossa vida não pode ser só focada em dízimo, nós precisamos aprender que Deus pode chamar você para ofertar de uma outra forma. Amém? Senhor Jesus, em que roubais nos dízimos das ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro hoje, irmão, é a igreja. Não é templo, é a igreja. Para que haja mantimento da minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É um versículo que Deus chama você para um desafio. É o único versículo que Deus permite ser desafiado pelo homem. Sabia disso? Você faz isso e você pode me desafiar, que eu vou provar para você que eu sou Deus. Mas nessa questão nós temos medo. Assim, você, poxa, se eu desafiar aqui, lançar, porque aqui ele está falando para vocês, eu quero que vocês me desafiam. Eu preciso que vocês me desafiem. Você precisa usar sua fé. E provar-me nisso. Colocar Deus à prova, irmão. Ele está falando, me coloca à prova. Ele está pedindo para você colocar ele à prova. É um versículo na Bíblia que Deus fala para você, me coloca à prova nessa questão aqui. Material, que envolve questões materiais, me coloca à prova. Porque ele sabe que nosso coraçãozinho é pequeno. Aí você tem coragem de provar? Ou não? Quem aqui tem coragem? Provai-me nisso. Provar o próprio Deus, irmão. Colocar o Deus à prova, para ver se ele realmente vai fazer o que ele está falando. Você tem coragem de fazer isso, Neiva? Você tem? Agora você vai ter da agora para frente, né? O Cristiano também tem, né? Sabe por que a obra de Deus não prospera, irmão, às vezes, humanamente falando? É porque nós não temos medo de colocar Deus à prova nessas questões que envolvem valores. É preciso colocar Deus à prova. Ele disse, eu vos abrirei as janelas do céu. Você me prova e eu vou provar para você
que eu cumpro com a minha palavra. Você me prova e eu vou provar para você. Ah, mas eu estou com medo, irmão, não pode colocar Deus à prova não, estou tentando a Deus, aí não vai funcionar não. Por vossa causa, né, vou repreender tudo isso. Versículo 14, irmão. Versículo 13, vamos ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós disseis, que temos falado contra ti? Às vezes nessa matéria que envolve dinheiro, valores, às vezes nós fechamos muito o nosso coração. Vós disseis, inútil é servir a Deus. Que me aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Vós disseis, o inútil é servir a Deus. Dentro do contexto aqui, ele está falando de quê? De dízimo. Dar dízimo é servir a Deus. Inútil é servir o Senhor. Servir o Senhor envolve todo um pacote. Dentro desse pacote tem um aspecto, que é ofertar e servir a Deus. Ora, o versículo 16 tinha um outro grupo. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor atenta e ouvia tudo o que nós estamos cogitando em nosso coração ou falando com a nossa boca. O Senhor atentava e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Uma forma prática de temer a Deus. Se você teme a Deus ou não, se você lembra ou não do nome do Senhor, o teste está aí. Você é ou não alguém que contribui com liberalidade? Aí eu temo a Deus. Aqui ele está falando dentro do contexto. Você teme a Deus. Então o Senhor fala para você, traz o dízimo e as ofertas. Você traz? Ah, mas eu soube que fulano fez isso, que Bertano fez aquilo, que não sei o que fez isso, e eu vi lá na internet, aí tem um monte de ensinamento, eu vi isso, vi aquilo outro, por isso eu... Se torna então... Mas o Senhor não quer saber. Nós temos que aprender uma lição, irmão. Que quando nós ofertamos valores, nós estamos ofertando a Deus. Melquisedeque recebeu, Abraão pagou, Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, recebeu. Nós lemos lá em Hebreus 7. Aquele que vive recebeu. Uma vez que subiu, a sua oferta ela foi para onde? Ela foi para o céu. Ajuntai tesouros aonde? Lá no céu. Sua oferta subiu. Agora você tem que entender que Deus vai cuidar dessa questão. Não é mais seu. Quem vai administrar agora é o próprio Deus. Agora, se alguém que Deus coloca para administrar e bagunça com o negócio e escandaliza, Deus vai pegar ele, porque o dinheiro é de Deus, não é mais seu. Só que nós colocamos, irmão, mas nós ficamos preocupados. Você fica preocupado, não, mas o que está acontecendo? Meu dízimo é muito alto. Esse mês o lucro foi de 100 mil, como é que eu vou tirar daí? O que aqueles irmãozinhos vai fazer com o meu dízimo? Com o meu dízimo? O dízimo não é do Senhor não, com o meu dízimo. O que os irmãos estão fazendo? Você está entendendo, irmão? Com o meu dízimo. Para onde está indo o meu dízimo? Para onde está indo o meu dízimo? O dízimo é de quem, irmãos? Deus é capaz de cuidar do dízimo ou não? O dinheiro não foi para lá? Deixou de ser seu. Se você ainda fica preocupado, para onde significa que o seu dízimo não foi, está aqui na terra. Aí tem que prestar conta para você. Eu não quero saber, irmão. Um dia todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta de si mesmo a Deus. Se você é avarento, idólatra, quando a matéria é dinheiro, irmão, às vezes nós somos avarentos e idólatras. Deus precisa te libertar desse ídolo. E olha que pede só 10, hein? Imagina se você pedisse mais, hein? Você tem dificuldade com 10? Eu li aqui agora que os discípulos, os fariseus, davam o dízimo de tudo, é isso? Eles eram dizimistas. E o Senhor falou, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, a nossa justiça, ofertar, é um ato de justiça. Dar dízimo é um ato de justiça.
Então, se fariseu, hipócrita, dava 10, quanto que você acha que nós deveríamos dar? Nós tínhamos que ultrapassar a justiça deles. O quê? 11. Se você acrescentar mais um, você já excedeu a justiça deles. O Senhor fala que nós temos que exceder a justiça deles. Então, tranquilo, né, irmão? O último versículo aqui, de Malaquias 3,10, ele é interessante. Esses que cooperam com Deus, irmão, versículo 16, eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor. Esse é um particular tesouro. O tesouro do Senhor não é o dinheiro, é nós somos o tesouro dele. Diz o Senhor dos Exércitos: poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Ofertar é servir a Deus. Também, entenda isso. Então, versículo 18: então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Dentro do contexto aqui, ele está falando a respeito daquilo que mais mexe com o nosso ser, que mais mexe com a nossa mente, com o nosso coração. Então nós veremos a diferença. Você quer saber a diferença? Não é se o irmão sabe louvar, sabe tocar, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo outro, sabe liberar uma boa mensagem e tal. O teste está exatamente na questão. Você quer saber se uma pessoa serve a Deus? O teste está aí. Então um teste mais forte. Aí nós vamos ver a diferença do que serve a Deus do que não serve. Em que aspecto? Como é que nós podemos ver essa diferença? Hein, Júlio? É só mexer no bolso do Júlio. Seu Júlio. Nem aquele jovem, né? Aquele jovem rico. Chegou lá perto do Senhor Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele era muito rico. Aí o Senhor olhou para ele. O amor, o Senhor diz que a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e amou ele primeiro. E falou para ele assim: guarda os mandamentos. O Senhor olhou para ele, o amou primeiro e depois falou para ele: guarda os mandamentos. Ele disse: os mandamentos eu já guardo desde a minha mocidade. Então o Senhor falou para ele: então agora você vai e vende tudo que você tem e distribui aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Aí disse que ele falou: peraí, não, agora... O que aconteceu com ele? Complicou. O Senhor deu o maior dos testes para ele, irmão. E qual foi o teste que o Senhor deu para ele? E qual você acha que é o teste que o Senhor tem para você? Para provar onde que está seu coração de fato. E aí? Vai e vende tudo quanto tem. O Senhor tocou lá no ponto. Tem uma necessidade na obra. O Senhor lança um desafio para nós. Vai lá e vende, fala o nosso coração, né? Você vai orar a Deus e falar: Senhor, põe no meu coração quanto que eu tenho que ofertar além do dízimo. Aí o Senhor falou assim: eu quero que você oferte 30%. Estou falando para o Senhor que vai falar com você. Você tem coragem de fazer uma oração como essa ou não? Você tem, irmão? E o que o Senhor colocar no seu coração, você vai ser fiel ou você vai falar: não, Senhor? Você vai dar as costas para o Senhor e vai embora? Então, beleza. Vamos para o último versículo, irmão. Então, a diferença do que serve a Deus do que não serve. Como que você pode saber se uma pessoa ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força? É tocar na questão do dinheiro. Vamos lá, então. Antes disso, irmão, eu quero ler Lucas 16, versículo 8. Lucas 16, versículo 8. Vai me faltar o tempo, tá? Eu não vou poder concluir por causa que já são quantas horas aí? Segura a onda aí, irmãos. Segura a onda aí que nós vamos estender um pouquinho essa noite, mas é só essa noite, tá? Daqui a pouco nós vamos liberar para você ir embora, para você dormir. Vale a pena nós dar além dos 10% do nosso tempo. Né? Você tem que ofertar seu tempo também. Não é só dinheiro não, você tem que ofertar seu tempo. Lucas 16. Vamos lá no Lucas 16. Está falando a parábola do administrador infiel, versículo 8. E elogiou o Senhor
o administrador infiel. Todos nós somos administradores. Deus coloca, Deus confia algo em você. Você é apenas um administrador daquilo que Deus te deu. Porque Lucas 16, versículo 8. Porque ele, se houvera adilatadamente, ou seja, de maneira ampla, com prudência, com sobriedade, com até uma certa sagacidade aqui, se você ler o contexto. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Quando o assunto envolve administrar valores, os filhos das trevas são mais prudentes. Eles sabem como negociar. Eles sabem como ganhar dinheiro. Eles sabem como investir muito mais do que os filhos da luz. Versículo 9. E eu vos recomendo que das riquezas de origem iníqua, irmãos, que das riquezas de origem iníqua, as riquezas têm uma origem. Qual é a origem das riquezas do dinheiro? É de origem iníqua. E quem que é o iníquo? Quem que é o iníquo, irmão? O diabo, o Satanás. As riquezas são de origem, vem da onde? Qual é a fonte das riquezas? É de origem iníqua. É do Banco Central, é nota. Aí o que o Senhor falou? O Senhor falou para a gente queimar tudo? Para a gente odiar? Para a gente não trabalhar mais? Não. Ele falou o quê? O que ele falou aí, irmão? Fazer o quê? Fazei amigos. Eu vou usar as riquezas de origem iníqua para fazer amigos. Nós temos que ir lá, ser como os filhos das trevas, prudente, sabe ganhar as riquezas de origem iníqua. Para fazer o quê? Para gastar, para queimar com o pecado, com o mundo, até morrer. E nós, como os filhos da luz, nós vamos usar as riquezas, vamos trabalhar bem, vamos administrar tudo, para quê? Para fazer dessas riquezas de origem iníqua amigos. Em outras palavras, vai usar o dinheiro para fazer amigos. Vamos ver que amigos são esses. Alguns falam que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que, quando aquelas vos faltarem, um dia vai acabar. Esse sistema vai pegar fogo. O Senhor vai queimar todo o dinheiro, elas vão faltar. Esse sistema financeiro vai ruir. Deus vai acabar com esse sistema financeiro. Deus abomina esse sistema. Para que quando aquelas faltarem, as riquezas de origem iníqua, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Esses amigos, o qual você usou as riquezas de origem iníqua para fazê-los, vou usar um exemplo aqui. Esses amigos te receberão lá nos tabernáculos eternos. Por exemplo, hoje nós pegamos o dinheiro e investimos na obra do evangelismo, na pregação do evangelho do reino. Eu sou um investidor do reino. Eu sou um microinvestidor do reino. Eu invisto no reino de Deus. O evangelho é pregado e muitas pessoas são salvas, são libertas. O evangelho alcança famílias, alcança nações. Estamos usando, eu estou ofertando para essa obra. Eu estou usando as riquezas de origem iníqua para fazer amigos que me receberão aonde? Lá nos tabernáculos eternos. Um dia você vai morrer, você vai deixar esse corpo. E o seu corpo um dia vai ser glorificado. E nós vamos estar na eternidade. O Senhor Jesus falou, você sabe aquele investimento todo que você fez? Está aqui, o fruto do seu labor. E os amigos te receberão. Você usou as riquezas de origem iníqua para fazer amigo. Que vai te receber hoje? Não. Lá nos tabernáculos internos você vai encontrar com eles lá. Isso aqui é fruto do seu labor. O Senhor vai falar, isso aqui é fruto do seu labor. Está vendo isso aqui? Foi aquela oferta que você ofertou para... Esse aqui foi salvo, aquele foi, aquele... Eles vão te receber lá nos tabernáculos eternos. Não é agora. Mas ele usou as riquezas de origem iníqua para fazer amigos. Que vai te receber aonde?
lá nos tabernáculos eternos. Deus está contando tudo. Está tomando nota de tudo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O muito aqui, irmão, não importa o quanto você tenha. Vamos supor que você tenha $1 bilhão. Aos olhos da Bíblia, desse versículo, é o pouco. Não importa a quantidade que você tenha de valores, aos olhos de Deus, em relação ao que Ele é. O que Ele tem para nós, em suas riquezas insondáveis, é pouco. Se comparar, você tem $1 bilhão. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. O muito são os tabernáculos eternos. Quem é o seu bilhão ou o seu milhão em comparação aos amigos que te receberão nos tabernáculos? Tem dinheiro que paga isso? Tem ou não, irmãos? Se comparar o muito, o que é o muito aqui? É os amigos que te receberão lá nos tabernáculos eternos, é o reino milenar, é reinar com Cristo 1000 anos. Em comparação com os valores, só que o nosso coraçãozinho fica onde? No pouco. Aos olhos de Deus, não importa o quanto você tem de bens materiais, aos olhos de Deus é o pouco. Você vai focar no pouco ou no muito? Onde você vai investir? Vamos fazer o quê? Já que, né, irmão? Vamos fazer o quê? O sábio fazer o quê? Eu vou usar tudo que eu tenho e vou investir no muito. Os irmãos estão entendendo? Senhor Jesus. Fazer amigos. Quem é fiel no pouco? O pouco, aqui, irmão, igual eu já falei, estou repetindo, né? Não é quantidade, valores físicos. É independente do valor, é o pouco. Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Então o teste aqui é, você é fiel no pouco hoje? Se você é infiel no pouco hoje, então você vai ser infiel no muito lá. E lá não tem lugar para o infiel. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, irmãos, se vos tornastes fiéis na aplicação. O que é uma aplicação? Você tem que fazer uma aplicação. Investir, pegar as riquezas de origem iníqua e fazer o que com elas? Fazer uma aplicação. Aqui, ó. Se, pois, os tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta. Nada é mais injusto do que essa questão, irmão, aos olhos de Deus. É riquezas de origem injusta. Já falei isso aqui agora. Deus não inventou, Deus não plantou a árvore de R$100, nem o que chega na nossa mão em termos de valores, entendeu, irmãos? É de origem injusta. Você não sabe de onde que passou. Você não sabe quem manipulou. Como que aquilo chegou na sua mão. É de origem injusta. Mas não é porque é injusta, eu não vou pegar, vou deixar de trabalhar, vou deixar de ganhar dinheiro? Não. Ele fala que as riquezas de origem injusta, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? As riquezas de origem justa e a verdadeira riqueza. Tem dois tipos de riqueza aqui, concorda? Se você é infiel nas riquezas de origem justa, o Senhor vai confiar em você para te colocar você lá. Ou seja, você pode ser reprovado, vai depender como que você lida com as riquezas de origem justa hoje. O que você tem que fazer com elas? Todas as riquezas de origem justa, o que nós vamos fazer, irmão? Com aquele tanto de dinheiro que você tem lá no banco? Você vai fazer lá todos nós temos nem uma merrequinha lá, nós temos, né, irmão? E você pensa nela de dia e de noite. O quê?
Tem que ter uma reserva. E a obra de Deus precisando de investir nas viagens dos missionários, cuidar de irmãos que estão servindo a obra do Senhor em tempo integral, e coisa e tal, as reformas precisam ser feitas, a expansão, a igreja precisa. Aí você está guardando as riquezas de origem iníqua, que não é a verdadeira riqueza. Seu foco está onde? Nas verdadeiras riquezas ou nessas riquezas de origem iníqua? Que o homem cria, que são temporais, que vai passar, que tira a nossa paz, que nos deixa ansiosos. Você fica ansioso, coraçãozinho seu fica batendo. Aonde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, o dinheiro é seu. Entendeu, irmã? Esqueça o nome. Ô Carla. O dinheiro é seu. Você tem que se tornar fiel na aplicação do alheio, irmão. Não é nosso, é de origem justa, pertence a alguém. Está entendendo, irmã? Do alheio. Se não vos tornaste a aplicação do alheio, aplicação do alheio, não é seu, você está apenas administrando. Quem vos dará o que é vosso, que são as verdadeiras riquezas, já é sua. Quem vos dará? Você acha que o Senhor vai dar a você alguma coisa? Você é infiel em aplicação, você não aplica nada na obra de Deus. Você não põe nada, você não faz uma aplicação. Sua aplicação está lá no Bitcoin. A poupança. Como é que chama lá esses terceiros aí? Como é que chama? CDB, você conhece bem de CDB. Tem um outro aí que diz que é LTI, como é que chama? LTI? As ações aí desse mundo bravo aí. Toda a sua aplicação vai para lá. Entendeu, irmã? Você fala, então é assim, né? Você sabe fazer a aplicação aqui na terra, né? Pronto. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem são esses dois senhores aqui? As riquezas de origem iníqua, as riquezas de origem alheia. O Senhor colocou como um senhor, agora ele fechou o pacote. É um senhor. E aonde tem senhor, tem o quê? Tem escravo, é ou não é? Não existe senhor sem escravo, existe? Então nós somos servos de quem, irmão? Eu falo que sou de servo de Deus, mas na prática mesmo, na hora que Deus te coloca você no teste e mexe lá nas riquezas de origem iníqua que você está guardando, que é do alheio, que tem fonte lá, se Deus mexer lá, aí você vai falar o quê? Né, irmão? O que você fala? Aí ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis ser Deus e as riquezas. Mas como que eu posso ser liberto disso? Eu não posso servir a Deus e as riquezas, mas como que eu vou lidar com as riquezas? Eu preciso fazer o que com ela? O Senhor está nos ensinando. Fazer a aplicação aonde? No banco celestial. Falando em banco celestial, eu quero ler o último versículo para terminar aqui, porque a pizza já chegou ali, senão ela esfria. Você não vai embora sem comer a pizza não, tá? É o último versículo que eu vou ler aqui, porque eu sei que vocês já estão com sono. Me perdoa. E olha que eu não cheguei nem na metade do assunto, tá? Já tinha muito para falar. Filipenses capítulo 4. É o último versículo que eu vou falar. Versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Desculpa, irmãos. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então eles renovaram em relação ao apóstolo. Está vendo que nós precisamos fazer uma aplicação? Está vendo que nós precisávamos usar as riquezas de origem iníqua para sustentar um homem de Deus, que representa a obra de Deus?
Digo, versículo 11. Não, vamos passar para frente. Filipenses capítulo 4, agora já estou no versículo 14. Versículo 14. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, tornou sócio com o apóstolo. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja associou comigo. Nenhuma igreja. A igreja em Verité não associou. Aqui está falando de oferta, de riqueza, de origem iníqua. A igreja precisa se tornar sócia dessa obra do apóstolo que quer enviar missionário para todos os lados. Não associou comigo. Está vendo, irmão? No tocante a dar e receber. No tocante a dar e receber. Senão unicamente a vós outros. Ou seja, tinha levantado muitas igrejas, mas a única que associava com ele na obra dele era a igreja dos Filipenses. O resto, meu amigo, nós não queremos saber de... Só a igreja em Filipos associou com ele, se tornou sócio da obra dele. Como que ela se tornou sócio? Ofertando. Vamos ver aqui. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Tem que ofertar ou não, irmão? Existe necessidade ou não? Quem vai suprir as necessidades? Dos obreiros? Quem vai suprir, irmão? A igreja, irmão. Agora, se é uma igreja que ninguém tem visão, vai falar, não, isso é um desperdício. Está desperdiçando. Continuando. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso. Depois vocês aplicou. Aonde tem aplicação tem crédito, não é isso, irmão? O que me interessa é que aumente o vosso crédito. O crédito na terra? Aonde? No céu. Aumentar o crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, a sua oferta Deus considera como um sacrifício aprazível. É um aroma que sobe a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando você dá, você recebe. O princípio é dai e ser-vos-é dado. Dai e ser-vos-é dado. Primeiro você dá, depois você recebe. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós terminamos por aqui, amém? Vai ter a segunda parte. Mais para frente nós vamos falar a segunda parte. Amém? Então nós vamos terminar por aqui. Como eu já falei, senão a pizza se esfria. O Diogo já está lá preparando lá. A Coca-Cola zero deve estar gelando lá em cima. Jesus é o Senhor, irmãos.